Olá, gente. Vamos então iniciar hoje aqui o nosso podcast Geriatria 360. Eu, Alexandre Matos, geriatra. Eu, Alexandra Siqueira Campos. Isso aí. Então, eu e Alexandra estamos aqui hoje, não é, Alexandra? Trazendo a nossa primeira convidada do podcast. A gente viu que o podcast deu muito certo quando a gente faz junto com outras especialidades amigas e muito importantes para a gente dar assistência ao idoso. E dessa vez a gente pensou em chamar uma amiga, porque é amiga mesmo. Exato. A Lígia Pessoa de Melo, ela é dermatologista, ela fez residência junto Fez residência conosco no Barão de Clínica Médica. Começamos lá na Clínica Médica, não é, Lígia? Lá com eu, Alexandre e Lígia, nos conhecemos lá no Barão de Lucena, né? Por isso que eu acho que vai fluir bem, viu, gente? Mas a gente não chamou ela só por isso. A gente chamou porque a gente sabe, confia nela. Exato. Ela é preceptora de 2 residências aqui em Pernambuco, a do IMIP e a do Otávio de Freitas. Fala um pouquinho mais para a gente, Lígia. Ai, gente, obrigada. Queria agradecer a Alexandra, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, né? A gente é contemporâneo, ninguém sabe quem é R mais de quem, nem saberá, né? Não precisa saber. Não precisa saber. Eu estou muito lisonjeada, né? A pele do idoso realmente é um grande desafio. Eu já estou até aqui pensando, já estou tensa com as perguntas que vão me fazer, porque realmente é um grande desafio. E a gente continua trabalhando para poder ajudar essa população que cada vez envelhece mais, né? É isso aí. Então, Lígia, a gente resolveu trazer esse tema inicialmente como primeira convidada, exatamente porque a gente acha que existe muita dúvida disso aí, tanto da população geral, como às vezes até do profissional de saúde mesmo, não é, Alexandra? Sobre questões relacionadas ao envelhecimento cutâneo e muitas das dermatoses que existem, né, no idoso, né, para a gente debater, conversar um pouco sobre isso, sobre prurido, sobre as dermatoses mais comuns. Eu acho que vai ser um podcast bem interessante. Com toda certeza. Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar é que todo o corpo envelhece e a pele vai envelhecer também. E a pele envelhece. E a gente já pode começar por isso, inclusive colocar que o envelhecimento, a questão do envelhecimento cutâneo não é puramente discutir uma questão estética, mas é porque isso traz uma série de riscos de dermatoses e sintomas, não é isso? Porque além da estética, né, a gente vê com o envelhecimento que a pele realmente, as estruturas, principalmente da face, vão mudando, mas a pele como um todo vai mudando. E eu digo assim, que além de estética é bem-estar, né, qualidade de vida, né, a pele do idoso, a pele quando a gente vai envelhecendo realmente vai alterando e a gente precisa se sentir bem com a própria pele. Então, é além do que a gente está vendo, né, uma questão de relação com a pele mesmo. Quais seriam as principais alterações na pele que você elenca como sendo do envelhecimento? É interessante, a gente diz que a pele tem 2 envelhecimentos, né? O envelhecimento cronológico e o envelhecimento extrínseco, que estaria relacionado mais à questão da exposição solar. Então, a gente passou a vida falando isso, que a pele envelhece cronologicamente por conta do tempo que vai passando e todas as alterações relacionadas ao tempo. E o envelhecimento extrínseco, que seria o tanto que aquele indivíduo se expôs ao sol ao longo da vida. Hoje, a gente vê que essa questão do envelhecimento extrínseco ultrapassa as barreiras da pele e tem a ver com outros órgãos também. E hoje, a gente também reconhece que é além da exposição solar que a pele envelhece. Então, a gente vê alterações relacionadas a isso. A perda mesmo das funções da pele ao longo do tempo e a exposição ao sol. O que eu vejo de mais frequente, realmente, a gente estava até dando um briefing aqui no começo, é o prurido e o ressecamento. Eu acho que é o mais frequente. Às vezes, a paciente vai fazer tratamento estético e queixa de prurido, né? Além daquelas manchinhas que a gente vê, aquelas melanoses, aquelas alterações de cor. Eu acho que prurido, ressecamento e aquelas manchinhas senis, que a gente chama, que são manchinhas brancas e marrons, que tem a ver também com o envelhecimento da pele. Eu acho que também, para a gente, né, Alex, lá no consultório é o que mais aparece. Sem dúvida nenhuma, essas lesões, né, essas melanoses solares que chama, tal, as ceratoses também, né, essas verruguinhas pretas, isso às vezes é uma preocupação muito grande, né, desses idosos, mas como queixa mesmo, que chega a ter um impacto na vida, né, desse idoso, muitas vezes até no sono, tem sido a questão de prurido, né? Impressionante. E sabe que eu vejo muito dermatite atópica no idoso. Vejo muito, a gente acha que dermatite atópica é coisa de criança, né? 20% das crianças têm dermatite atópica, mas 7 a 10% dos adultos têm dermatite atópica. Esses adultos não necessariamente foram atópicos na infância. E quando são mais velhos, aí é que eles têm. Então, eu tenho muito paciente idoso com dermatite atópica, além da xerose e do prurido. A xerose é a pele seca, né? A pele seca, por si só, coça.
por si só coça. A dermatite atópica é uma condição em cima desse quadro xerótico que tem outros comemorativos. E isso é interessante você trazer mais de um fator, porque tipicamente no idoso a gente vê isso, né, Alexandre, em tudo, em todos os órgãos e sintomas que a gente vê, seja em outras questões, tontura e tal, que existe muito, é questão multifatorial. Em pele também a gente vê isso. Em relação a prurido, por exemplo, é sempre um grande desafio, porque a xerose, sem dúvida, é a causa disparada mais comum de levar esses idosos a ficar coçando, com esse prurido, que atrapalha o sono, que pode deteriorar até a qualidade de vida dele. Mas a gente vê também que no idoso, quando ele tende a ter muita doença crônica, então o idoso tem diabetes, tem outras doenças, que termina causando neuropatia, então vem outras condições também sistêmicas que pioram isso aí. O componente psicogênico também, né, a gente vê muito comumente relacionado à depressão e ansiedade como sintomas somáticos no idoso, e termina vindo também, a gente vê muito dor, fadiga e tal, mas esse prurido também termina se exacerbando com isso. Então, esse componente multifatorial tem um impacto muito grande, né? Eu acho que vale aqui falar um pouco, que assim, a maioria dos meus encaminhamentos para minha amiga Lígia é justamente do prurido, e esse prurido tão intenso a ponto de formar uma dermatite artefata no paciente com demência, né? Então, paciente que tem sintomas comportamentais, que eu já tentei várias estratégias para tentar ver se ele coça menos, mas ele coça, mas isso é comportamental. Às vezes nem é o prurido por conta do ressecamento da pele, mas sim comportamental. O que é que eu faço? Já é outro modelo de prurido, Já é outro né? modelo. Eu acho assim, a primeira coisa, prurido é um mundo, viu? A gente tem que fazer um podcast só de Só de prurido. prurido. Prurido é um mundo, prurido é muito desafiador. Eu tenho amigos que só fazem prurido, né? Tua especialidade, prurido. Né? Muito desafiador. Eu tenho pacientes muito desafiadores, realmente. Eu acho que a primeira coisa do prurido é a gente se questionar. É um prurido que a gente chama de asteatósico, ou seja, é um prurido secundário à xerose cutânea, à asteatose, que no idoso, a gente chama de prurido do idoso. Né? No paciente mais jovem, a gente diz, é um prurido asteatósico, um prurido da xerose. E no idoso, a gente chama de prurido do idoso. Ou é um prurido autotóxico, que tem a ver com outras condições, com outras comorbidades. Eu acho até que a gente pode colocar esse de Alexandra aqui no meio, desses pacientes dela. Então, assim, algumas condições dão prurido, desde tireoidopatias até linfoma, né? Até doença renal avançada, o próprio diabetes, coça. Então, assim, tireoidopatia, já falei, né? Tudo, hepatopatia, uremia. Então, assim, tem muitas causas. A primeira coisa é você não subestimar o prurido, né? E dizer assim, não é um prurido autotóxico. É um outro prurido, né? Asteatóxico. A gente vendo que não tem causa sistêmica, a segunda pergunta é, tem doença de pele? Tem alguma doença de pele que está coçando? Por exemplo, uma coisa bem simples, escabiose. Sim. No idoso não tem lesão, vocês sabem disso, né? Isso. No idoso não tem lesão. Não, mas aí tá todo mundo se coçando, ninguém está se coçando, só o idoso, e o idoso não tem lesão. Aí você olha lá uma coisa bem específica do idoso, que é o prurido nas costas, né? E aí, às vezes, a gente acha escabiose. A própria dermatite atópica, você pode ter lesão de eczema, dermatite de contato, farmacodermia, tudo isso causa prurido, né? Então, tem lesão de pele. Se tiver lesão de pele, a lesão de pele provavelmente é a causadora. Aí, se não tem lesão de pele, aí começam nossos desafios. Muitos. Tem a ver com comportamento, tem a ver com essa questão demencial que a Lê me explicou, né? Que não é ansiedade, não adianta eu ficar tentando fazer um tratamento comportamental com ela, né? De uma orientação, nem sugerir droga, né? Talvez isso não funcione. E o que a gente faz nesses casos é um alívio do prurido mesmo. Né? O prurido tem múltiplas vias, né? Além da via da histamina. A gente diz, não, porque o prurido tem a via da histamina, por isso que coça. Não, mas tem muita coisa além. Tem substância P, tem algumas interleucinas, interleucina 31, outras interleucinas. Então, tem muita coisa ali naquela junção neuromuscular, não, dermatológica mesmo, né? Dermatológica lá, o neurito, que a gente fala, o neuritozinho na pele. Tem muita coisa ali que leva ao prurido que a gente nem sabe ainda do que se trata. Eu acho que, de base, a gente tem que sempre hidratar bem a pele. E quais são os cuidados gerais que você tem que ter para uma pele do idoso? Cuidado geral, né? Cuidado geral, hidratação, sempre. Hidratação. E sabe uma coisa interessante? A gente orientar com relação ao sabonete, sabe?
A gente fala do hidratante, fala do hidratante, fala do hidratante. Cuidado com o hidratante que ele usa. Por exemplo, ureia. É a substância mais hidratante, mais estudada. Mais estudada. Todo mundo fala de ureia. Ureia é um excelente hidratante, mas numa pele sensível, numa pele que já é seca, numa pele atópica, a ureia pode irritar. Eu tenho dermatite atópica e eu morro de me coçar com ureia. Né? Então, ver qual tipo de hidratante. Hoje em dia, eu aprendi, a maturidade ensina muitas coisas, né? Eu respeito muito a opinião do paciente com relação ao hidratante. Ele fala assim, não, eu gosto desse. Eu gosto desse aqui. Então, está valendo. Qualquer um que ele gosta, está valendo hidratar. Sempre após os banhos, para tentar repor aquela barreira cutânea que a gente vai perdendo com a idade. E fundamental, que eu acho, é a orientação com relação ao sabonete. Né? Tanto o excesso como a falta. Né? Então, assim, aqui a cultura da gente é uma cultura de banho, né? Então, a gente tem essa coisa do banho, de ter que tomar banho, e tem que estar limpo, e esfrega o idoso, e esfrega a genitália, e esfrega o couro cabeludo. E o sabão, minha gente, ele é um detergente. Né? O sabão é uma substância alcalina, né? Ele tem toda essa detergência mesmo do pH alcalino. E a pele da gente tem um pH ácido. Então, já começa por aí, um choque de pH. Essa história da detergência, de tirar o restinho dos lipídios daquela barreira que acabou. Que já está diminuída, né? A barreira de proteção. E Então, a gente tira. hoje, Alex, sinceramente, o maior desafio que eu vejo é... Eles já aceitam que tem que usar hidratante, eles já aceitam. Mas, assim, diminuir o sabonete, isso é o maior desafio para mim. Olha, aceita vírgula. Porque o sexo masculino é que tem Tem muita dificuldade dificuldade. mesmo de aceitar. É. E eles adoram um sabonetezinho que diz bactericida, Esse né? bem popular. É, esse bem Para popular. poder ficar bem limpo. E tirar o resto da barreira toda da pele. Mas veja, eu acho que essa questão de prurido é muito interessante a gente fechar aqui sobre essas orientações, né, para esses idosos. É o que a gente vai receber muito frequentemente, médicos de uma maneira geral, os familiares em casa, os idosos, vai ter muito essa queixa de prurido, e a questão fundamental aí, que a gente vê, é que ter uma pele bem hidratada é fundamental. Usar o hidratante ainda com a pele um pouco mais úmida, logo após o banho, essas orientações, né, que se dá. O banho não muito água, não muito quente, né? Mais morna, ou quebrando a Só frieza. isso aí é a consulta todinha, né? A consulta todinha. A consulta Mas já vai a a gente orientação faz. do prurido. Mas a gente faz. Eu sei que vocês fazem. Eu sei que vocês... Oh! E cobra. Na volta a gente cobra. Tá fazendo. Bom, a gente podia falar um pouquinho mais. Eu trouxe aqui alguns pontos só para a gente lembrar e explorar ao máximo, né, a sabedoria aí de Lígia, para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas dentro das questões de pele de idoso também, tem uma questão muito importante e que a gente vê muito comumente, a questão de dermatite seborreica. Né? Eu estava até vendo dados aqui que a prevalência é de 3 a 5% na população geral, mas pode chegar a 15% no idoso. E tem uma relação muito grande com as doenças sistêmicas, né? Assim, idosos que têm doença doença de Parkinson, chega a ter 80% de prevalência de dermatite seborreica. Mas as síndromes da demência neurodegenerativa também aumenta essa prevalência. As imunossupressões, algumas deficiências nutricionais, zinco, vitamina B, tal, que tem uma prevalência maior no idoso. Então, esse conjunto de problemas que são mais comuns no idoso, leva mais comumente a ter essa vermelhidão, essa descamação, a caspa e tal. E tem pacientes que cronificam isso e chega a ter, de uma forma muito exacerbada, aquela dermatite com muita casca, com muita descamação. Não é, Lígia? Como é que você nos diz aí sobre isso? A dermatite seborreica, ela tem a ver com a glândula sebácea. Né? Então, talvez alguma coisa relacionada a algum distúrbio autonômico nessa glândula sebácea. Tem a ver também com o microbioma, né? Aquela coisa de qual é a bactéria que está aí nesse microbioma do idoso. E está muito relacionada à doença sistêmica. Eu vejo muito em paciente com Parkinson, eu acho que vocês também. Quando eu vejo na recepção sentado, né, aquele idoso com a dermatite seborreica na face, eu digo, não, isso é um Parkinson. Né? E, às vezes, quadros graves, desafiadores. Né? No idoso, em geral, eu não vejo muito. No idoso e no não idoso, em geral, eu questiono. Será que isso é dermatite seborreica mesmo? Será que isso é uma psoríase de face, que faz um diagnóstico diferencial dificílimo? Será que isso é uma tinha da face pela imunodepressão da idade mesmo? Né? Então, aquela dermatite seborreica clássica, de predomínio no couro cabeludo, na zona T, aquela coisa com aquela escama amarela, graxenta, aquela cara de oleosidade, eu acho que isso tem muito a ver também com os quadros demenciais e Parkinson.
no geral, eu não vejo muito. E é muito desafiador. Hoje em dia, a gente usa essas coisas do microbioma, né? Alguns hidratantes que tentam repor esse pré-biótico ou probiótico, às vezes melhora. Importante também não ressecar demais, que quando a gente resseca, bora passar um sabonete para secar bem muito, que ele está oleoso. Aí tem um rebote, tem um excesso de oleosidade, irrita, Sim. ele começa a coçar ainda mais. Eu tenho um paciente idoso com um quadro de Parkinson bem avançado, ele fez um tratamento aí de eletrodo, essas coisas que vocês fazem, né? E aí ele está tomando Roacutan, acredita? Está tomando estretinoína oral. Porque ele melhorou muito da condição dele, da doença de base, e ele estava extremamente incomodado com a dermatite seborreica. Aí eu falei com o geriatra, não lembro quem era, ou era o neuro. E aí, vamos fazer um pouquinho de Roacutan para ele, vamos fazer um pouquinho de estretinoína oral para ele, porque dá uma atrofiada nessa glândula sebácea. Sim. E ele melhorou muito, né? Mas é desafiador. Às vezes a gente faz alguma coisa com sabonete à base de zinco. Esse quadro de couro cabeludo, o uso do shampoo de cetoconazol ainda é o mais indicado? Qualquer um, Alex, Qualquer um sabe? desses. Qualquer um. Você não precisa nem passar um tão caro. Cetoconazol, shampoo mesmo, manipulado, baratinho. Às vezes esses de supermercado, esses de marca Anticaspa. comum, Sim, anticaspa de anticaspa. supermercado. Se você for olhar a fórmula, tem piritionato de zinco, tem ciclopiroxiolamina na fórmula, sabe? Eu acho, às vezes, dependendo de onde o idoso está sendo atendido, que você colocar um shampoo, você vai onerar muito, porque um shampoo desse de marca custa até R$100, cento e poucos reais. E esses shampoos mais comuns, eles dão Eles conta, resolvem, eles a dão maioria dos conta. casos. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, já que a gente está falando da dermatite seborreica que tem no cabelo, falar dessa questão do envelhecimento e de outras irritações. Eu gostaria de saber irritações por tintura, Tem. né? Porque idosa, às vezes, gosta muito de pintar e pintar com frequência. E a gente vê muito chegando isso, né? O Isso. filho, a mamãe passou a ficar agora com essas irritações, com a tintura no cabelo e tal. Isso chega muito. E mamãe não quer assumir E o não cabelo quer, branco. Não, É, não, claro que eu vou não. ter dificuldade de assumir, Eu também, amiga. amiga. Eu também não vou assumir, Cabelo não. Quer branco, dizer, não. pode- Tá até um pouquinho aqui, né? É comum. Aí o paciente fala assim, ela sempre pintou, é a mesma tinta. Né? É a mesma tinta, ela sempre pintou e nunca teve. Mas tem a ver com a exposição contínua, né? Aquele antígeno, ou seja, a substância que está irritando. A dermatite de contato alérgica, ela precisa de um tempo para poder acordar o sistema imunológico, para poder fazer a dermatite secundária. Além disso, tem toda essa questão da imunossenescência, né? Da mudança das células de defesa que acontece no decorrer do tempo. Então, o que não tinha pode passar a ter. E aí a gente vai orientando. Às vezes, a tintura natural, ela não é a melhor opção. Né? Às vezes o paciente diz, ela está pintando com a pintura natural agora, está usando rena. Às vezes é muito pior. Ela foi para casa de alguém e passaram um negócio que é natural, que vai pigmentando o cabelo. Às vezes é muito pior. Tem muito mais alérgeno. Né? Então, a gente vê, protege o couro cabeludo, né? Deixa menos contato, orienta ela, escolhe uma que tenha menos amônia, mas é um desafio, que elas não vão ficar sem pintar, não. Às vezes dá um retoquezinho, né? A camuflagem faz parte da dermatologia também. Então, compra um negocinho daquele, uma coisinha que retoca a raiz para poder pozinho, levando. E Lígia, você trouxe aí uma questão bem interessante, a questão da imunossenescência. Isso para a pele tem uma repercussão muito grande. De fato, então, essa modificação pelo envelhecimento do sistema imunológico, que tem uma repercussão sistêmica, aumento de risco de infecções, menor resposta, né, à vacina e tal, mas a gente vê que na pele, é aquela pessoa que não tinha alergia ao perfume passa a ter, porque a resposta ali da imunidade passa a ser diferente. E a própria questão do prurido, que a gente estava falando há pouco, né, essa questão de mudança da microbiota da pele, a imunossenescência, tem um prurido até que se chama, né? Alguns chamam de prurido senil, aquele que não se encaixa, literatura traz, que não se encaixou em nenhum daqueles da xerose, de nada, e você tentou resolver e continua com esse prurido que termina sendo difícil, né? Tratamento, e tem muita relação com essa questão de imunossenescência e de mudança, né? de microbiota da pele. E é muito desafiador mesmo, porque é muita coisa envolvida, né? Hoje a gente chega naquela coisa, em dermatologia a gente vive essa fase assim, explodindo, que é do alvo, né? Nas doenças imunológicas, a gente saber quem é a citocina-chave, né? Qual é o alvo dessa citocina. E aí, quando você vai olhar para o prurido, qual é a substância inflamatória envolvida nele? Um monte, né? Um monte. E você vai bloquear quem?
tem. Então, assim, opções, fototerapia, né? Aqueles inibidores da interleucina 31, a gente tem também. Interleucinas 4 e 13, inibidores. Eu tenho paciente idoso usando para melhorar prurido, inibidor imunobiológico para prurido. Fototerapia, eu falei. Cannabis, né? Ai, meu Deus, vamos passar o canal. Tá bom, desculpa. Eu tive um paciente, eu não tive sucesso. Pois é, toxina botulínica pode melhorar a prurido. Então, você vai, acupuntura. Meu Deus, tanta coisa. Tem um mundo de fisiopatologia, então tem janelas terapêuticas diversas, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente podia também discutir aqui, que tem muito... E aí eu vou até pedir que a Alexandra puxe isso inicialmente, porque a Alexandra gravou, inclusive, um vídeo sobre isso no nosso Geriatria 360 e que deu um interesse enorme. O vídeo bombou, engajou né? Foi sobre a questão de púrpura senil. Isso. Né? A questão das manchinhas, eu aquelas acho que... manchinhas, púrpura de Bateman, né? Fala aí, isso é uma coisa que é frequente e preocupante para os familiares, é de trazer, doutor, eu tenho tanto cuidado, e mesmo assim fica essas manchinhas roxas. Inclusive, algumas pessoas acham que pode ter sido um tipo de violência do cuidador, então a gente tem que ter muito cuidado. E, mais ou menos, normalmente, quando a gente tem essa púrpura senil, a gente também tem aquela pele tão fina que, às vezes, quando pega, ela realmente descola, né? Que a gente chama skin tears. Então, eu acho que essas duas coisas seriam, assim, às vezes preocupa demais, muito mais do que realmente é de gravidade, assim. É porque a pele geral. É um órgão externo, né? Isso. Então, às vezes, não é nem tão grave, mas o paciente ele não aceita a nossa explicação. Não sei se vocês sentem isso. Exato. A gente explica, olha, é comum na pele do idoso, é a pele muito fina, não aceita, não consegue melhorar, porque também é outro desafio terapêutico, né? E isso acontece porque há um afinamento tão grande da derme, né, que é a camada intermediária da pele, da epiderme também fica tudo tão fininho. Perde a né? sustentação, né? Perde o suporte, a sustentação, aquela coisa, sabe aquela coisa do colágeno, daquela rede mesmo, da elastina, aquela rede de suporte, os vasos estão ali. Fica tudo tão fino que os vasinhos ficam na periferia. A parede vascular também perde, né? Essa parede vascular que também tem um componente, uma matriz também de tecido conjuntivo, ele também perde, e aí qualquer trauma... Fica aquela roncha, né? Fica aquela roncha que a gente chama de púrpura senil. Inclusive, às vezes, a família, esse paciente tem uma necessidade de um remédio que afina esse sangue, um antiagregante, porque ele teve um infarto, e a família fica com receio, porque acaba aumentando o número de púrpuras, né? Agora, amiga, você diz assim, não adianta, a gente fala... Não... Mas, veja, muitas vezes na geriatria a gente está dizendo assim, não, olha, isso acontece porque é do idoso. Isso acontece porque é do idoso. Já é uma fala então, assim, de vocês. É uma fala que poxa, tudo agora é disso, né? Então, é difícil para quem está ouvindo aceitar todas essas limitações. A gente precisa entender um pouquinho que não é tão fácil assim. E assim, eu não desisto não, sabe? Eu tenho uma paciente que ela cuida do jardim, ela é maravilhosa. Ela tem muita, meu Deus. Aí a gente já tirou vários cânceres de pele nela. Ela tem uma pele muito fina, ela tem um olho azul da cor do mal, ou seja, é uma pessoa que tem mais predisposição ao dano solar à pele. Ela cuida do jardim, ela ama, toda cheia de púrpura senil. Isso a gente não vai desistir. E a gente fica tentando alguns curativos especiais para proteger. A gente capricha no protetor, camufla. Eu fiz até uns antioxidantes orais para ela agora, sem muito respaldo científico, e ela amou. Mas eu ia até lhe perguntar sobre isso também, Amor. né? Antes de eu perguntar, uma coisa que me veio aqui quando a gente tenta conversar com esses pacientes, porque muitas vezes o paciente, e mais até os familiares, né, os filhos ou netos que trazem esse idoso, ficam muito preocupados que aquilo não seja um sinal de uma doença orgânica grave. Ou um maltrato, como a Alexandra falou. Está com a mancha na pele, está com a roncha na pele, um derrame ali de sangue abaixo da pele. Isso, obviamente, que levanta aquele... E quando você mostra e descarta, você vê que ele tem plaqueta normal, tem coagulação normal, não tem uma causa sistêmica, e aquela púrpura típica, né, de Bateman, senil, no dorso da mão, nas áreas de exposição, a gente vê... Então, é uma coisa que convence muito a dizer que aquilo é puramente estético. Isso. Entendeu? E não tem um significado de uma doença que está causando mal no organismo dele. Isso ocorre, às vezes, com edema periférico também. Isso, eu pensei. Edema periférico, muitas vezes pensa que é o coração, é o rim. Quando você diz, olha, isso só tem um significado estético. Eu gosto muito de usar essa frase. Não é um problema nos seus órgãos orgânicos. Isso termina aliviando o coração ali, de quem dá. Acho que é educação e saúde, está cuidando. Né? Educação e saúde. Isso é psicoeducação. Sabe outra coisa também que eu acho que ajuda? Levantar a camisa.
né? E mostrar, comparar a mãozinha que está com a púrpura, né? Que está com o sangramento com a barriga. Tá vendo que na barriga não tem? A barriga é bem lisinha, não tem nenhuma mancha. Porque tem realmente a ver com essa história do envelhecimento extrínseco que a gente conversou no começo da exposição solar. Exposição solar. Eu imagino que a gente, que é mais da era... Quer dizer, a gente ainda pegou um tempo pegou. na adolescência que... Não vou dizer o bronzeador, mas a gente ficava bem Bem bronzeada, moreninha, né? é. Mas provavelmente o envelhecimento dessa geração que está por vir daqui a 10 ou 20 anos vai ter muito menos dessas lesões que hoje a gente vê. Vai ter muito menos e eu acho que vai ter nas pernas. Porque a gente bota, eu digo, né? Parece que essa geração que vem vai ter alguma coisa nas pernas. Porque a gente bota a camisa V, bota o chapéu e esquece das pernas, né? Mas aí, sobre essa questão da púrpura senil, você disse que usou aí esse antioxidante e tal. Eu estava até recentemente, por interesse, pesquisando alguma coisa que é de evidência para isso. Porque muita gente fala em vitamina C, né? Mas eu vi que vitamina C sistêmica realmente não tem nenhuma evidência. Mas eu vi um estudo sobre vitamina C tópica, mostrando assim, claro, era um estudo único, mostrando uma evidência razoável, mas tinha essa questão também de uso sistêmico de flavonoides. Eu vi que tem uma quantidade razoável de estudos, né, para isso. Na verdade, assim, dermatologia é um mundo onde vocês não vão ver aqueles estudos de vocês, né? A gente vai ver muita série de casos, né? Vocês vão ver, às vezes, uma coisa meio conflituosa por trás. Né? A gente tem que, principalmente, essa dermatologia ligada mais à cosmetria, à estética. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas a gente tem algumas séries de casos, alguns relatos, algumas coisas questionáveis. Eu fiz exatamente isso nela. Tem uns cosmecêuticos, a gente fala cosmecêuticos, é o cosmético em base médica, que tem vitamina C, tem protetor na formulação. Eu acho que melhora, porque melhora essa questão vascular, talvez melhore a hidratação também. Agora eu vou polemizar, hein? Eu fiz colágeno oral. Eu já ia perguntar sobre o colágeno oral. Que não tem evidência. Mas a paciente insistiu, sabe? Ela disse, você não acha, então, já que você falou que meu colágeno não diminuiu, que eu perdi o suporte, vê, esperta, né? Que não vale a pena eu tomar. Eu digo, olha, ela pode comprar, né? Mas se você quer tentar, a gente avalia, você vê a sua experiência. E nesses compostos à base de colágeno, tem flavonoide, tem... Às vezes tem alguma coisa de polipódium leucotomos, né? Outros suplementos. Talvez isso tenha feito até algum efeito... Um efeito maior do que o colágeno. Aí ela está fazendo... ainda dei uma dosezinha a mais de polipódium leucotomos para ela usar antes da exposição. E ela tá cheia de púrpura, mas ela tá super satisfeita. A gente pode usar também, vou puxar a sardinha pro meu lado, se for um incômodo muito grande, porque nossos idosos são belíssimos, né? Eu tenho pacientes idosas belíssimas. E ela quer resolver a mancha. A gente pode usar tecnologia para isso. Né? Pode usar um laser para amenizar a mancha que ficou, para melanose. A gente pode sim. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais essa preocupação do idoso com a estética também, não é só com a pele e os problemas que a pele pode causar do ponto de vista clínico, né? Então, eu tenho pacientes também belíssimas que querem continuar fazendo seus preenchimentos e que são muito preocupadas com uma coisa também que eu acho que está lá acomete seu consultório também, que é queda de cabelo. Muito, né? E aí, o que é que a gente tem para queda de cabelo? Temos várias coisas. Aí fica mais fácil. Né? Primeiro, assim, queda de cabelo, alopécia, né? O nome médico da queda de cabelo, a gente tem que ver a causa da alopécia. A alopécia androgenética, que é aquele padrão de calvície feminina, né? A gente vê mais na mulher com mais idade, a gente vê. Então, tem que ver. É uma alopécia androgenética? A gente tem como fazer alguma coisa tópica ou sistêmica? Pergunta para o geriatra, você pode tomar minoxidil em baixa dose? Tem várias usando. Né? Tem a alopécia senescente, que é o afinamento mesmo do fio relacionado à idade, à menopausa, que essa daí é mais difícil. Os suplementos com relação a isso também são super polêmicos, também não tem evidência. Mas, por exemplo, tem alguns shampoos e alguns sprays que dão a impressão que o cabelo está mais cheio. Né? E aí, isso aí a gente conversa também na consulta. Né? A gente está falando de idosos como, Bruna Lombardi é idosa. Elô Pinheiro é idosa. Então, assim... mas você está mostrando as melhores referências. Todo mundo quer ser Elô Pinheiro, Bruna Lombardi ou Jane Fonda. Ave Maria, tem muitas, né? Então, assim, eu tenho muitas pacientes assim. E, às vezes, as unhas também. Unhas também. Muito fininhas, aquela unha que desfolha. Eu faço, sabe o que é isso? Não conta pra ninguém. Isso é um envelhecimento da placa ungueal. Né? A unha envelhecendo também, faz parte.
E aí a gente orienta, não desisto não, tô com elas. A gente vai junta. Pois é, eu estava pensando aqui que a gente podia trazer também uma discussãozinha sobre a questão que, no final das contas, é o que preocupa muito, né? Os pacientes, os idosos e os familiares, quando aparece essa manchinha na pele ou uma lesão, tal, é a questão de câncer de pele. Então, a gente pode falar um pouco sobre os 3 tipos, né, principais de câncer de pele, o que é que pode nos chamar a atenção para a gente suspeitar que é um câncer de pele, né? Então, assim, de antemão, já adiantar para todos que não vai ser a lesão nem de perto mais comum, né, diante de todas essas que a gente falou, mas vamos ter casos aqui e acolá de câncer de pele. A maioria deles vai ser o carcinoma base celular, o CBC, que também é algo que não traz uma preocupação tão grande, né, em relação a questões sistêmicas, metástase e tal. Ou imediatismo da retirada Isso. também, né? Porque alguns pacientes e familiares ficam É porque angustiados. quando fala o nome câncer, vem aquele medo, né? E isso é até interessante, A gente você faz colocar um câncerzinho de pele. Câncerzinho porque de às vezes é pele. um paciente tão frágil, um idoso com a demência mais avançada, uma coisa que a opção até de que ele não tire esse Uma CBC, coisa mais ele não conservadora. está sangrando, não está infectando, né? Mas já me fala um pouco. Na verdade, são os 3 cânceres principais de pele, né? Que é o CBC, o carcinoma espinocelular, o CSC, o espinocelular, e o melanoma, que é o que a gente mais teme, né? O CBC eu acho que a gente vai ter, todo mundo aqui vai ter, né? Um amigo meu que é onco, ele fala assim, Lígia, não chama de câncerzinho, não chama, Câncerzinho manda o de paciente pele. tirar. Porque pode aumentar, né? E você realmente ter uma dificuldade cirúrgica, né? E uma sequela, uma cicatriz maior. O CBC, às vezes, antes de ser um CBC mesmo, nodular, ele é um CBC que a gente chama de CBC superficial. E o CBC superficial ele pode ser tratado com creme, né? Então, eu tenho agora Mas não tinha antes, não, né? Era? Tinha CBC superficial, né? Ele pode ser tratado com imiquimod, o superficial, muitos são. O difícil é naquele mar de lesões. Porque você tem a melanose, como a gente já falou, né, leucodermia, ceratose, que é a espessa, que é um tumor benigno, né, que ele pode ficar no meio daquilo tudo. É um pré, né? A ceratose seborreica não. A Não. pré é a actínica. É a actínica. A seborreica é aquela que parece uma barata. Aquela tem umas marronzinhas, umas pretas e tal. Que se vocês forem igual a dermata, a gente faz assim, ó. Ela destaca. Ela destaca. A ceratose seborreica é um tumor benigno, é uma proliferação epidérmica. Ela pode ficar, apesar de que essas pacientes que a gente está falando, elas não querem ficar com queratose. Então, a gente faz o que a gente chama de toalete de queratose. A gente remove por uma questão estética. Né? E o CBC, às vezes, ele está perdido naquele meio. O CBC, ele é super frequente, ele é fácil de tratar, que só é você retirar alguns casos conservadores. A gente faz curetagem mesmo, cureta e queima lesões pequenas, né? E acontece em indivíduos de pele mais clara, não que não aconteça no negro, mas é mais indivíduos de pele clara, que pegaram sol intenso e ocasional, nós, né? Então, aquele pessoal da praia, do veraneio, né? Da lancha, o dia todo. Da casquinha que queimou. Não, isso é muito comum. O CSC, ele é mais de uma exposição crônica. Ele é mais uma pessoa que passou a vida exposta ao sol. Então, são aqueles pacientes que têm aqueles braços mais ásperos, que a gente passa a mão, né, no meio daquela púrpura, no meio daquela pele fina, no meio daquela elastose, que a gente chama que é a ruga, a pele mais amarelada com ruga. Tem uma aspereza, que são queratose de queratina, actínicas. Não é a seborreica, que é a barata na careca do vovô. Sim. Eu falo que a seborreica é a barata na careca do vovô. São as actínicas que podem se transformar no CSC, que tem um potencial mais invasivo. Mais uma vez, no meio a gente chama de campo mesmo, no meio daquele campo cancerizável, quem é CBC, quem é uma queratose, que é uma lesão inicial, quem é uma queratose benigna, quem é um CSC, que tem que realmente ser excisado, retirado, quem é um Bowen, que é um pré-CSC, que é um in situ, que também pode ser tratado com creme. Então, a gente pode ser conservador mesmo, Alex, a gente pode. Às vezes eu faço, uns pacientes bem mais velhos, que têm
numa fase mais tardia mesmo, de dar uma limpada, dar uma arrumada, né? Eu tenho uma paciente que fez 101 anos e ela foi se arrumar para o aniversário de 101 anos. Então, eu dei uma queimada de umas coisas, dei uma arrumada, topa ficar queimada, topo. Dei uma arrumada, botei um peeling, ela descascou. E aí ela ficou se sentindo super bem, entendeu? A gente tem como ser conservador. Mas e esse SEC, ele pode ter uma rapidez maior de... Não, o SEC tem que ser rescisado. O SEC, inclusive, tem risco de metástase, O né? SEC eu perdi, uns 3 pacientes já com SEC, né? Então, transplantado também a gente tem cuidado, né? Transplantado idoso, né? A gente tem muito transplantado, eles vão envelhecer. E aí, o risco é grande, com invasão linfonodal, a gente tem, com lesões grandes, lesões cerebrantes, o SEC tem que ser retirado. E o melanoma, que é o mais temido, né, a gente tem que realmente tirar. Então, no meio disso tudo, ainda tem uma suspeita de um melanoma. Que a gente tem que tirar, tem que ter o apoio da onco, né? E hoje, graças a Deus, com as terapias-alvo, a história do melanoma realmente está mudando. Esse SEC é interessante porque, às vezes, a gente tem pacientes que são muito frágeis, às vezes até já acamados, restrito ao leito. Eu lembro de um que eu tive aqui em região occipital, que era enorme. Então, assim, apesar de ser um paciente muito frágil, em que a gente pensa muito em fazer qualquer coisa mais invasiva, a gente acabou fazendo porque a localização não ajudava. O primeiro foi esse e o outro foi em pavilhão auricular, porque você acaba tendo essa mutilação, né? Se você me permitir ficar ali, além de tudo, a mutilação. Pois é, e Lígia, quais são as dicas que a gente poderia ver assim, dessas lesões para a gente suspeitar de malignidade, né? O melanoma é uma lesão escura, né? É uma lesão marrom. Ele parece uma mancha marrom que foge à regra do ABCDE que a gente fala, né? A gente tem, se vocês quiserem eu falo depois. Então, é uma mancha mais marrom. O CBC, ele é uma bolinha, às vezes cor da pele. A gente fala que é perolada, que ela brilha. Ela está perdida ali, brilhando, não tem muita coisa. Às vezes tem um vasinho no meio. Você vai enxugar o rosto, ele sangra. O CBC é mais uma pápula, que a gente fala, brilhante, com telangiectasias. O CSC, ele é geralmente o cerado. E, às vezes, queratósicos, porque ele não vem dessas queratoses. Sim. Então, ele tem essa capa de queratina. O CBC, ele não é queratósico. Então, acho que uma coisa que vocês veem muito é o tal do corno cutâneo. Vocês veem? Sim, muito. Aí eu digo, o senhor tem um corno cutâneo. Ele disse, o corno logo... O corno cutâneo. O corno cutâneo é aquela proliferação dura, né? Aquela coisa dura, que é queratina pura, como se fosse uma unha. Eu digo, é queratina igual a unha. Que ela está em cima de alguma lesão, e provavelmente essa lesão é da linhagem do CSC, que é um tumor de células espinhosas, né? Produtoras de queratina. O CBC você não vai ver isso, né? E o melanoma é a lesão pigmentada que vai ter a regra do ABCDE. Do ABCDE. Lígia, mas às vezes eu percebo que essas lesões, eu não sei se é porque são lesões que o paciente manipula mais, eu não sei se gera coceira, sangra, como você diz, o CBC. O CBC sim, ele está ali perdido. E coça, coça também? Coça, ele mexe, ele acha que é um cravo, né? Ele espreme. Eu vejo tanto CBCzinho, às vezes eu estou fazendo procedimento, eu falo assim, meu Deus, o que é isso aqui? É um CBCzinho. Aquela bolinha, às vezes até um CBC pigmentado, pequenininho. Esse negócio eu não tinha, tá sangrando. Né? E aí a gente faz... que não cicatriza, fica sangrando, tira, volta, né? Isso. Eu acho que uma coisa também que é interessante a gente conversar é sobre tinha de unha, ou matriz ungueal nos pés, né? A gente vê muito matriz que sofreu múltiplos traumas, né? Então, como é que a gente diferencia? O que é que a gente faz? E eu disse assim, tomara que não me pergunte da unha do idoso. Assim, eu vou logo elencar. Quando a gente era estudante, a gente aprendeu que tinha de unha tinha que ser um tratamento oral, ou seja, sistêmico e tópico. E o sistêmico é o grande problema para nós. É o grande problema. Porque a gente tem um paciente que usa muita medicação. Então, você impor para esse paciente um tratamento oral de 2 meses, 3 meses com antifúngico, às vezes não é muito viável, né? Isso eu acho que é um ponto importante da gente trazer, porque desde a época que a gente era estudante para cá, não mudou muito os medicamentos assim do que a gente tem disponível para o tratamento sistêmico, né? A terbinafina pode ser um pouco melhor do que cetoconazol, mas tem ainda interação. E assim, para o nosso perfil de paciente de multimorbidades e polifarmácia, termina que tem um impacto muito grande, e sem considerar a questão da farmacologia do idoso, né? Ele tem...
interage com mais facilidade, causa problemas com as outras drogas que ele precisa usar para hipertensão, para diabetes. Então, tratamento com antifúngicos passa a ser um problema Pra grande gente. no perfil do nosso paciente. Eu vou dizer o que eu digo para eles. Olha, é o tópico e paciência. Eu faço assim. Fique com sua tinta. É o tópico. Vamos só controlar o tamanho da tinta. Ficar usando esse esmaltezinho e por muito tempo. Vocês acho que veem, né? vou entrevistar vocês. Vocês veem mais na mão ou no pé? No pé. No pé. É. Porque é o seguinte, a unha, o aparelho ungueal, ela é uma extensão da falange distal. Né? Então, a grande chave é isso aí. Então, assim, a unha, ela é a extensão da falange distal. É embaixo da placa ungueal, onde a gente vê, por exemplo, a êntese do extensor dos artérios. Né? Então, a gente vê os tendões inseridos embaixo da unha. Então, aquela unha, ela vai ser reflexo de tudo que acontecer naquela falange distal. Então, se vocês tiverem um osteófito, uma doença degenerativa, uma entesite da inserção do tendão do extensor dos pododáctilos, né? Vocês vão ter acometimento ungueal. Então, se é uma mulher que passou a vida no salto fino, no sapato de bico fino, aquilo vai ter uma alteração articular e a unha, ela vai só comunicar isso aí. Então, assim, eu não tenho esse número, mas eu digo para vocês com absoluta certeza que a maioria é secundária a um trauma de repetição, a uma extensão da doença degenerativa relacionada à falange distal, né? A própria osteoartrose, vocês veem o pezinho troncho e a unha deformada. Né? Então, a unha, ela muda a curvatura por conta como é que eu vou dizer, da mudança do ângulo do leito. Então, o leito ungueal, que ele se aproxima mais... O leito ungueal é onde a unha está deitada em cima, né? Então, o leito ungueal, que ele é mais 180 graus, ele vai curvar um pouco mais. E essa unha curva em cima, formando o que a gente chama de unha em pinça ou unha em garra. Então, tem todas essas alterações estruturais. Então, eu não valorizo muito a queixa ungueal. Sabe? Porque eu acho que é tudo relacionado a isso aí mesmo. Mas pode ter micotização secundária. Como toda alteração ungueal tem micotização secundária. Aí vocês peçam uma pesquisa micológica para ver se tem realmente uma micotização secundária. Só vale se for mantinha, então tem que ser um dermatófito, porque aí vocês vão ver muito contaminante. Quando pedir, vão ver cândida, vão ver muita coisa contaminante, né? Mas que não vale. Mas se for matinha, vocês pensam, vale a pena, né, tratar? Eu não sei se vale, porque é muito difícil tratar. Sim. Até no jovem mesmo é muito difícil tratar, né? Então, assim, uma coisa que funciona, se tiver a tinha, é abrasar, né? Ou no consultório da dermato, ou em casa com a listinha, abrasa, tira aquela unha e coloca o antifúngico tópico. Ajuda. Sim. Né? Ajuda. É isso que a gente É isso. prática Eu sei que mesmo. e não resolve nada. resolve um pouco. Mas melhor. controla, né? Controla, eu acho que Pior, que não- controla. Sabe uma coisa não- legal? Colocar a órtese. Entendeu? Coloca a órtese, abre essa unha, ajeita o pé fica bonitinho, né? E melhora bastante. Perfeito. Eu estava pensando aqui que um outro ponto, talvez já para a gente perto de chegar ao fim, mas que a gente poderia abordar e ver o ponto de vista também de Lígia como dermato, embora talvez seja uma questão mais específica, talvez, nossa, como geriatra, que é para aquele idoso mais frágil, idoso acamado, idoso frágil, idoso restrito ao leito, que desenvolve as LPPs, as lesões por pressão, que é o termo que a gente usa, LPP, lesão por pressão, mas que o leigo fala muito como escara. Né? A escara, ou úlcera, né? por A pressão. úlcera, a escara, né? Mas que no termo técnico é lesão por pressão, que são aqueles ferimentos que podem abrir naquele idoso que está acamado ali, né? Durante muito tempo, sem os cuidados adequados. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, né? Pois é, Alexandre, eu acho que essa parte de lesão por pressão, talvez eu e você tenhamos mais experiência que a Lígia, porque habitualmente o paciente que tem lesão por pressão é aquele que está restrito ao leito, a gente chama síndrome de imobilidade muitas vezes, e é um paciente que não consegue ir mais ao consultório. Exato. E a gente que A vai... gente que vai lá na visita domiciliar para poder ver esse paciente, né? E interessante nisso, Alexandre, a gente pontuar que esse é um tipo de lesão de pele, de úlcera, de lesão de pele, que é um marcador de cuidado adequado. Ele é um marcador, quanto mais isso se desenvolve, ou de forma mais difusa, ou de difícil controle, é porque esse paciente não está seguindo protocolos de cuidados adequados. Né? É um marcador disso, embora seja importante dizer, porque senão aí a gente termina sendo injusto com alguns filhos, ou que tem cuidadores que têm um cuidado correto, mas às vezes é um idoso
tão frágil, tão fragilizado, com a pele já tão frágil, numa condição de imobilidade tão grande, de subnutrição muito grande, idosos com demência em fase avançada e síndrome de imobilidade, que podem ocorrer lesões mesmo tendo o cuidado. Todos os cuidados. O cuidado adequado. Então, existe essa questão de ser um marcador de cuidado, mas pode existir lesões, surgir a lesão mesmo com cuidado adequado, embora quando existe o cuidado adequado, mesmo surgindo uma lesão, muitas vezes ela não se desenvolve para ficar algo tão grande a ponto de chegar naqueles graus, né, grau 4, que a gente tem os estágios da lesão, e atingir, passar a face, passar o músculo, atingir o osso, porque não é uma coisa tão simples. Essas LPPs podem causar, inclusive, osteomielite, infecção no osso, e tem uma repercussão sistêmica, e às vezes pode ser o que leva aquele idoso até a morte. A gente pode dizer até, Alexandre, que quinzenalmente a gente tem algum paciente com uma lesão por pressão muito difícil de tratar, que precisa internar, com osteomielite para tratar. Então, realmente, assim, quando abre, por que a gente forma a lesão por pressão? Normalmente é um paciente que não tem mais gordura embaixo da pele, tecido celular subcutâneo fino, pele, epiderme e derme finas, a fragilidade capilar e a pressão no mesmo local, porque ele não consegue se movimentar sozinho. Então, aquela pressão, 1 hora a 2 horas, já isquemia a pele e a pele abre, né? Então, a gente tem a lesão por pressão, existem vários graus da lesão por pressão, mas, uma vez aberta, a gente tem dificuldade de cicatrização, realmente. Então, a gente tem toda uma prevenção. Então, quando eu deixo a pele dele hidratada, quando eu mobilizo esse paciente, ou seja, troco o decúbito dele a cada 2 horas. Às vezes, eu uso um colchão específico para diminuir a pressão. Tudo isso ajuda a gente a evitar a lesão por pressão. Mas, mesmo fazendo tudo isso, como a Alexandre diz, algumas vezes a gente realmente não tem como evitar o surgimento da lesão por pressão. E aquilo que as pessoas chamam de escara é quando aquela lesão está com uma área enegrecida, né, que é a necrose. E, realmente, quando ela tem essa necrose, a gente não sabe exatamente até onde... A profundidade da lesão. Se encontra essa profundidade. Então, assim, quem nos ajuda muito a lidar com as lesões por pressão e fazer os curativos, a equipe também de estomatoterapia, né, que é uma... pessoal de enfermagem especializado em tratar essas lesões, essas úlceras. E faz toda a diferença, porque é um tratamento dinâmico. O que eu uso essa semana pode ser diferente da cobertura que eu uso na próxima semana. E, gente, é uma das situações que gera muita dor. Então, gera muito sofrimento no paciente acamado, é a lesão por pressão. E outra, expolia demais. Então, é habitual, se a lesão por pressão for grande, a gente vê o paciente realmente emagrecer, definhar, ficar caquético por conta da necessidade de tudo aquilo para cicatrizar a lesão por pressão. E o mais importante aí não é que a gente tente prevenir essa lesão. Então, a orientação aí do médico e da equipe multidisciplinar é fundamental, porque um idoso que está com déficit de mobilidade, que está acamado, que está restrito a um leito, que não tem mais condições dele mesmo mudar de posição, o ponto número 1 para evitar é modificar a posição desse idoso a mais ou menos a cada 2 em 2 horas, respeitando, obviamente, às vezes, um período de sono, às vezes. É por isso que a gente tem que ter esses colchões tecnológicos hoje, né, ajuda muito, né, esses colchões pneumáticos, porque ele faz com que ali mude a pressão na pele, né, ele é ligado ali no elétrico, e ele tem aquelas pneumático que muda essa pressão, então ajuda muito, mas mesmo assim não substitui o cuidado de modificar esse decúbito, e uma coisa muito importante na prática, que geralmente que os cuidadores dizem, não, mas eu mudo ele, mas ele volta para o local, mas só em ter mudado e ele voltado já foi importante, porque, gente, o mecanismo fisiopatológico da lesão é exatamente porque está ali isquemiando aquele vaso, aquela pressão muito tempo ali. Então, a pele vai necrosar. Se você muda, ele sai da posição, mesmo que ele volte depois, ali já recirculou o sangue. Né? Então, você fazer essa mudança do decúbito é fundamental. Além da questão de manter a pele hidratada, pode usar, né, esses cremes de barreira naqueles locais mais de risco. Maior atrito, né? Área de fralda, né? Área de fralda. Aí a gente vê muito, viu, Lígia, assim, a gente tem esse problema. A gente quer que passe creme de barreira, porque ele é sequinho, ele forma tipo um filme na pele e é fácil de você depois retirar. Aí o pessoal quer colocar um óleo misturado com pomada de assadura,
que para retirar passa um monte de sabão que resseca a pele e abre mais. Exatamente. Então, a gente tem aquela coisa do conhecimento popular, que às vezes está entre os cuidadores, atrapalha um pouco chegar a isso. E outra questão que é muito comum também, às vezes a gente orienta tudo, né, Alexandre? Mas quando as pessoas deixam esse paciente sentado, esquecem do pé. Então, fica na mesma posição, o calcâneo. E Essa acaba... região do calcanhar é um local de muito risco de abrir essas lesões. Sabe uma coisa interessante que eu vi também já algumas vezes, pacientes de UTI e tudo? Uma alopécia. Né? A cabeça parada Isso. E uma alopécia. Uhum. Então, a gente hoje, aqui dentro da Universidade de Pernambuco, no Oswaldo Cruz, a gente tem esse cuidado muito específico com lesões por pressão. A cobertura que a gente precisa tem. Maravilhoso. Legal, que né? é um mundo também, né? É um mundo. É um mundo bem Se vocês me perguntarem, eu não vou saber. Eu sei o básico. É igual a úlcera venosa. Eu acho que as estomatoterapeutas, elas têm um cuidado até às vezes maior que o vascular mesmo. Né? Exatamente. Essas doenças lesões de pressão também. Elas sabem. A gente orienta o grosso, mas a gente sempre tem uma enfermeira para... Geralmente esses pacientes não chegam muito até mim, um ou outro, né? Sim. Eles vão porque eles estão mais nas mãos de vocês mesmo. Uhum. E para a gente chegar estamos chegando no final do podcast. Porque realmente foi um podcast bem... Eu estou curiosa com a BCDE. Eu quero saber. Então vamos falar antes disso aí, uma falar BCDE. da avaliação ABCDE. Para eu ficar mais sabida. Para saber se a lesão é maligna ou não é? Vamos lá, Lígia. Porque mais a ver com melanoma, né? Então, melanoma. assim, quando você tiver uma lesão colorida, geralmente amarronzada, castanhada, que a gente falou de melanoma hoje, que é aquele câncer de pele que a gente tem medo, você vai fazer a regrinha do ABCDE, que é a mesma que a gente faz, só que a gente tem outro ABCDE, né? O dermatologista tem outro ABCDE, tem um ABCDE dermatoscópico, que é com o nosso dermatoscópio, mas de uma forma geral, as lesões malignas, ou pré-malignas, ou lesões suspeitas, são lesões de assimétrico. Então, você passa uma reguinha no meio, se os ladinhos forem assimétricos, né, é uma lesão sugestiva. Apesar de que muitas melanoses são assimétricas, né? Mas, assim, é uma dica boa. Mas não é só o A, hein? É o B de borda. Então, bordas irregulares, né? Geralmente, as lesões benignas. Queratose seborreica, simétrica, borda regular. Então, bordas irregulares. Aquela borda mais, a gente diz que é uma borboletinha, né? Assimétrico, borda irregular. C de cor. As lesões suspeitas, elas têm mais de uma cor. Então, mais de uma cor, porque dermato gosta de cor, né? Então, são vários tons de marrom. Então, às vezes, tem assim, marrom claro, marrom escuro, rosa. 3 cores. Opa! Né? Então, cinza azulado, marrom claro, marrom escuro, rosa. Caramba, 4 cores, né? Lesão suspeita. A, B, C, D, C de cor, D de diâmetro. Então, as lesões suspeitas, elas têm mais de 0,6 centímetro ou 6 milímetros, são maiores. E o E, né, que a gente agrega aí, que é uma coisa de evolução. A lesão não tinha, apareceu, está evoluindo, aumentou também. Isso não significa que é câncer de pele, nem que é melanoma, né? Mas a gente diz para lembrar de alguns familiar. Né? Eu acho que vai vir um monte de gente agora, assim, ó, doutora, eu fiz o ABCDE. Eu espero. E é uma coisa muito assim, é uma questão de saúde pública o ABCDE, porque às vezes vem do cabeleireiro, né? Olha, tem uma lesão no seu couro cabeludo. Quem é que vê o couro cabeludo? Quem é que vê aqui atrás do pavilhão auricular? Né? Do parceiro, né? Eu vi uma lesão aqui, né, na sua nádega, assim, do cuidador, de alertar. Então, é uma coisa que todo mundo tem que saber mesmo. Perfeito. Muito bom. E assim, para a gente fechar e finalizar, eu até pensei em trazer aqui algumas coisas, Alexandra, que a gente vê muito como dúvida, Lígia, no dia a dia, assim, do idoso ou do familiar do idoso, sobre perguntas gerais do que a gente tratou hoje aqui, né? Uma coisa que eu vejo muito se falando e perguntando é assim, isso até você já trouxe aqui, se posso usar qualquer hidratante em idoso, ou qual é o melhor hidratante, né? O melhor hidratante seria aquele hidratante que se pareça com a barreira cutânea fisiológica, né? Então, o que é que tem na nossa barreira cutânea? Tem ceramidas, tem lipídios, tem triglicerídeos de cadeia média. Então, tem muitos hidratantes que têm uma composição semelhante à barreira cutânea. Mas isso não significa que ele é superior, né? A gente não conseguiu provar isso ainda. Que um hidratante como esse, ele seja superior a um hidratante mais comum, com um ingrediente tão comum e tão barato como o glicerol, por exemplo. Como uma ureia, que a gente falou mal, mas também pode ser um bom hidratante. Porque é o mais estudado, né? É um hidratante muito
muito legal. Até a própria vaselina, que a gente dá muito a dica, que é um hidratante oclusivo, que a gente fala que impede a perda de água, que protege. Sim. Então, assim, não tem essa escala de quem é superior a quem. Tá? Então, é muito do paciente, da escolha dele. Eu gosto de uma coisa mais espessa, os homens gostam em spray. Né? Tem uma coisa que a gente pode fazer que são os cleansing oils, que é um óleo de banho, que ajuda, não substitui, mas ajuda. Tem muitas alternativas. Porque já no banho já vai passando e... Eles dizem que sim, mas aí é com enxágue e não ajuda tanto. O ideal seriam as duas coisas, mas eu falo que é um quebra-galho. Então, um banho rápido, não precisa botar muito sabão, toma banho com cleansing oil. Né? Então, ajuda. Tem para todos os gostos. E tem esses famosos que as mulheres adoram, que tem aroma disso, aroma daquilo, que eu implicava e hoje eu não implico mais. Porque é isso que eu ia perguntar. Porque às vezes, o uso, né? às vezes as pessoas dizem, não é hidratante, é mais a parte de cosmético. Pois aí quando a gente... Às vezes eu digo que dermato é igual nutricionista, eu falo para meus pacientes, a gente tem que ver o que é que tem dentro, né? Do negócio de enxergar, né, amiga? De fazer assim. Deixa pra lá. Deixa abafar. E uma outra coisa que é uma dúvida muito frequente que a gente vê também, gente, é em relação aos banhos, que a gente já falou aqui também, mas assim, para trazer isso, né, de novo, assim, e deixar para os telespectadores bem frisado, Lígia, para você trazer assim, banho, qual é o melhor? Porque não, tem que ser frio, tem que ser gelado, que a gente vive num local quente. Não, tem que ser quente, porque o idoso tem que tomar o banho bem quente para não gripar. Então, existe muito esses mitos, essas questões. Mas quebrando a frieza. É só quebrada a frieza. Então, assim, a característica do banho, da temperatura da água, o que é que a gente podia falar sobre isso? Na verdade, assim, a gente também não implica, não, né? Às vezes, assim, poxa, quente pelando também não, né? Que isso atrapalha a barreira cutânea e tudo, mas quebrada a frieza é uma boa dica. Eu digo, a temperatura agradável, quebrada a frieza, ajuda também. Banho rápido, né? A gente não... Eu falei mal de sabão, mas eu não estou defendendo que as pessoas não tomem banho, né? Tem que tomar banho. Um amigo meu do Rio Grande do Sul fala, não fala isso, que senão chega todo mundo sujo lá no Rio Grande do Sul. O povo não quer tomar banho. Porque lá é frio, né? Então, assim, tem que tomar banho, né? Tem que usar um sabonete desse melhor, em pequena quantidade, como a gente já falou. Múltiplos banhos. A gente agora está um pouquinho mais ameno no nosso clima, mas a gente aqui tem muito calor, tem muito suor. Não é infrequente a gente vê também questões relacionadas à falta do banho, né? Lesões de suinismo, que a gente fala, de sujeira mesmo. Então, então não é assim. Como sempre, né? A moderação é o caminho. Então, assim, um banho morno, rápido, com pouco sabonete, é o que a gente indica. Ainda bem, porque eu, depois de sair da casa da minha mãe, que lá a água era parecido com água gelada de lá geladeira. Na casa da minha mãe também, Olinda. Aí eu dizia, nunca mais eu tomo banho frio. Eu também, eu contava e pulava embaixo do do chuveirão. Eu também gosto desse banho frio, gelado. Tinha que ficar pulando, né? Diz que os milionários é que tomam. Diz que tem que ser água gelada no rosto. Para acordar. E eu acho que uma última coisa que a gente podia trazer aqui, que está dentro de muito que a gente discutiu, é que quando se fala dessa questão que é muito comum do envelhecimento da pele do idoso, é a diminuição dessa camada, né, epidérmica, aí você perde mais facilmente a água e você da pele, então por isso que você tem que hidratar mais, tem mais esterose cutânea. E aí existe muito esse mito de que para resolver isso tem que tomar mais líquido e beber mais água. Né? Então, a gente pode... Não que não seja importante beber água, e aí vem uma questão importante, o idoso pode diminuir o drive da sede, né, dele, passar a ter menos sede, tem que lembrar de beber água como se fosse remédio, porque o organismo continua precisando da água, mas em relação, não é isso, Lígia, a questão da xerose cutânea, não é isso. Não é que a gente vai mandar que não precisa tomar água, claro que precisa. Né? Mas outras coisas. Mas precisa. Eu digo, tem que tomar, é saudável tomar água. Mas quando a gente fala de barreira cutânea, a gente fala daqueles componentes lá de cima mesmo, né? É da célula da pele, é na gordurinha que fica em cima da pele, né? É da microbiota, que são os germes que ficam ali do bem, germes do bem que ficam ali em cima. Então, é uma coisa diferente além da água, é uma coisa microbiológica, né? Então, tem cuidados que às vezes as pessoas não tomam, que é muito mais importante. Por exemplo, aquela pomada que você ama usar, aquilo prejudica muito mais a barreira do que a falta de água, por exemplo. Isso. Né? Qualquer coisa é um corticoidezinho tópico, né? É isso. Então... Ok, então eu acho que... A gente não estava querendo não terminar, mas a gente precisa terminar. Mas vamos marcar um próximo, geriatria dermatológica 2. Pois eu acho que agora é a dermatologista perguntando pra gente. Pode ser. Eu vou chamar vocês pro Dermacast. Isso. Dermacast. Como é que a gente encontra você nas redes sociais? O meu, redes sociais todas, @Lígia Pessoa de Melo. Lígia com I.
é o nosso, @geriatria Arroba 360. 360. É isso. Obrigada, Então, minha Lígia, gente. muito obrigado por participar conosco aqui desse podcast. Obrigada, eu aprendi demais com vocês. Duas feras da geriatria. Nós que aprendemos muito. Obrigada. Obrigada, amigo. Amei. Foi ótimo, né? Amei. Aprendi mais do que ensinei. Vocês Amei.